A graça e a paz do Senhor seja contigo. Hoje eu vou estar fazendo um comentário do capítulo 20 do Evangelho de João. Este capítulo fala sobre a ressurreição de Cristo, o momento em que Jesus ressuscita no primeiro dia da semana após a sua morte, ali na cruz do Calvário. E quando Jesus ressuscita, ele aparece ali a Maria Madalena. Maria Madalena tinha ido ao sepulcro para chorar, e quando ela vai ao sepulcro, ela não encontra ali o corpo. Ela vê o sepulcro aberto, com a pedra que estava posta na porta do sepulcro, e ela achou que alguém tinha roubado o corpo de Jesus. E ela tem uma visão ali de dois anjos que aparecem a ela para revelar para ela que Jesus havia ressuscitado. Esse capítulo também vai narrar o momento em que Jesus aparece também aos discípulos, e também, depois que ele aparece aos discípulos, ele vai aparecer ali a Tomé, que era um dos seus discípulos, que no momento que Jesus havia se manifestado, Tomé não estava presente. Então esse capítulo vai fazer uma narrativa do momento que Jesus ressuscita até o momento que ele se revela para os seus discípulos. Mas o que a gente pode aprender também nesse capítulo 20 é que cada situação que aconteceu ali foi para trazer o esclarecimento para os discípulos, que até o momento eles estavam, vamos dizer assim, eles estavam apreensíveis, e também eles estavam ainda sem conseguir enxergar e entender a profecia que dizia que Jesus teria que padecer e também ressuscitaria. E eles ainda não tinham compreendido estas mensagens que Jesus havia alertado eles. Interessante que quando a gente ouve a palavra de Deus, muitas das vezes nós não conseguimos entender de primeira. A gente precisa orar, buscar discernimento e a orientação do Espírito Santo para que possamos compreender os mistérios da palavra. Observamos aqui que João ele começa a descrever o que os discípulos estavam vivendo. Eles estavam tristes porque Jesus havia morrido. Eles estavam em casas, nas casas, ou eles estavam escondidos dentro de uma casa, com medo que fossem também perseguidos e mortos pelos sacerdotes e pelos soldados romanos. Eles estavam ainda apreensivos, né, com toda aquela situação, e também estavam se escondendo para que não fossem presos. Mas o que chama atenção aqui é a forma de como eles receberam a notícia da ressurreição de Jesus. Eles ainda não estavam acreditando. Porque não que eles fossem incrédulos que não crescem em Jesus, mas a maneira de como eles receberam a notícia, porque eles tinham presenciado todo aquele sofrimento de Jesus, desde quando Jesus foi preso até o momento em que Jesus foi crucificado e posteriormente sepultado. Então, humanamente falando, eles não iam acreditar nunca que uma pessoa que sofreu tanto daquela forma, que foi morto daquela maneira, pudesse, 3 dias depois, ressuscitar, mesmo eles sabendo que Jesus era o Filho de Deus. E isso mostra, nos revela que o ser humano, ele é assim. Ele só acredita no momento em que há uma ministração, uma revelação do Espírito de Deus. E quando Jesus apareceu a eles, eles ainda estavam sem compreender. De tanta alegria, eles ainda não estavam acreditando que Jesus estava ali agora, vivo na frente deles. Eles estavam tomados agora de alegria, mas aquela manifestação de Jesus foi para que eles então pudessem compreender e enxergar as profecias, aquilo que Jesus havia falado. Aí sim, depois que eles começaram a entender isso, os olhos deles foram abertos, o entendimento deles foram abertos.
Aí tudo que Jesus havia ensinado para eles, eles então agora passaram a entender que tudo que Jesus vivenciou, tudo que Jesus sofreu, tudo que Jesus padeceu, a forma de como Jesus foi crucificado, sepultado e ressuscitado, ele ressuscitou. Ali agora fez todo sentido para eles, porque as profecias agora começaram a esclarecer no entendimento deles. E Tomé, não é? Aí finaliza esse capítulo falando um pouco sobre Tomé, que Tomé não estava presenciando o momento que Jesus entrou naquela casa. E 8 dias após essa aparição de Jesus, Tomé estava em casa e Jesus novamente apareceu para ele. E aí foi quando Tomé também teve aquele encontro com Jesus e ele foi de fato liberto, né? A mente dele abriu, os olhos dele abriram. Isso nos mostra a maneira de quando a gente serve a Deus, a gente precisa servir a Deus com a revelação da palavra do Senhor. Se o Espírito de Deus não nos mostrar, não abrir os nossos olhos, a gente ouve a palavra, mas a gente não entende, não compreende os mistérios da palavra de Deus. Isso nos mostra também que a gente, como igreja do Senhor, a gente deve crer, mas crendo na visão de Deus e não na nossa própria visão. Então esse é o capítulo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê discernimento e sabedoria para a compreensão de cada trecho, de cada capítulo e cada passagem da palavra de Deus. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.